Ota, que vai falar um pouco a respeito da saúde mental em tempos de crise, a valorização da vida. A gente sabe que nessa quarentena, né, nesse isolamento social por parte da população, muitas pessoas acabam por desenvolver ou acentuar alguns problemas psicológicos e a gente busca hoje, através dessa discussão, abrir, né, as possíveis dúvidas dos profissionais que passam por esse isolamento junto com a população. Então, boa web para todos e vamos habilitar aqui o áudio do psicólogo Antônio José. Boa web palestra. Bom dia, obrigado Caroline, obrigado a Márcia Aurélia também pelo convite e ao Dr. Rodrigo. E é muito importante a gente ter noção e principalmente estar atento àquilo que a gente vem sentindo e a todo bombardeio que a gente vem sofrendo diante essa situação de pandemia e de desastre mundial. Pensar nessa calamidade como algo preocupante, a gente acaba por não dar tanto crédito, principalmente cuidando emocional. Por isso a nossa L de hoje é sobre saúde mental em tempos de crise, principalmente como valorizar a nossa vida e entender aquilo que a gente vem sentindo e vem passando nesse momento. Mas para a gente conseguir entender todo esse processo, a gente tem que criar uma dinâmica de rota. A gente precisa ir seguindo os caminhos e uns fluxos para a gente conseguir entender e principalmente ter um nexo para chegar no resultado de estratégias para lidar com isso, frente àquilo que eu e você sentimos nesse momento de crise. Qual o significado mais apropriado para a saúde mental? E a OMS, ela traz esse conceito afirmando que não existe definição oficial de saúde mental. Por quê? Porque existem diferenças culturais, julgamentos subjetivos, teorias relacionadas, recorrentes, que afetam como a para descrever o nível da qualidade de vida cognitiva e emocional, a forma como eu e você conseguimos nos habilitar dentro de um meio biológico, social e emocional, criando estratégias onde a saúde mental vai incluir capacidades individuais de apreciar a vida, procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir uma resiliência psicológica, quer conseguir superações, quer conseguir principalmente sobrepor aquelas dificuldades de cunho mental, de cunho emocional e saúde mental de uma forma ampla. E aí, diante a nossa saúde mental, diante a tudo isso que foi dito, pensar hoje na atual situação que vivemos diante ao coronavírus e a essa formulação dentro do Covid-19 é a gente conseguir olhar para si e procurar entender o que a gente vem sentindo. É algo novo, é algo diferente, é algo no qual nós não estamos acostumados a viver. E isso gera transformações, não só na rotina externa, como ação neurobiológica, em tudo aquilo que a gente vive para transmitir tanto no mundo interno quanto no mundo externo. Mas você, vendo esse nome, essa imagem do coronavírus e da Covid-19, o que você pensa? O que você sente diante a esse bombardeio de informações que temos tido nesses últimos meses? Olha só, e aí eu aproveito para te perguntar quantas vezes você desproporcional, pensamentos repetitivos e intrusivos, onde você não conseguia não pensar no assunto, onde você ao dormir e ao levantar já se via pensando, preocupado,
tendo que lidar com tudo isso que vai, né, tá acontecendo, essa instabilidade de futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, mudança de hábito involuntária, medo exagerado. Então, assim, quantas vezes você já apresentou tais tipos de comportamento e de pensamento? Dito isso, é importante a gente entender que, se você já apresentou o mínimo de dois desses possíveis, que o que mais dificulta nesse processo de lidar com essas informações é não se deixar estar envolvido. Porque estar infectado, estar contaminado sem estar infectado é você deixar que situações do mundo externo adentrem no seu mundo emocional. É deixar com que as coisas que estão no exterior te para produzir no seu dia a dia. E isso é uma coisa muito séria. Já parou para pensar nisso? Estar contaminado sem estar infectado. Olha o peso que informações, e principalmente sobre o peso que essa pandemia traz sobre a nossa vida, e principalmente sobre a nossa saúde mental. O fato de estarmos contaminados sem estarmos infectados. Já nos sentimos adoecidos muitas vezes, tendo aí comportamentos e ideias ruins e negativas. Saúde mental em tempos de coronavírus é entender que existe uma ativação de emoções, muitas vezes involuntárias, que vão surgir. O nosso mundo emocional, ele é muito amplo. E se a gente não tiver cuidado, emoções como medo e ansiedade vão vir à tona em picos excessivos. Mas vamos entender aquilo que nós sentimos. De modo geral, as emoções servem para que a gente se prepare para o futuro. Exatamente. Nós somos seres humanos que, desde a evolução de primórdios de milhões de anos atrás, sentimos emoções, mas para a evolução da sobrevivência, para que a gente consiga sentir, se aprimorar frente àquilo que a gente tem para sobreviver. E aí, diante dessas emoções, é muito comum a gente sentir medo, sentir alegria, sentir adrenalina, sentir ansiedade, tudo isso é comum. Só que como identificar picos anormais e principalmente quando isso não é mais tão benéfico para mim e para a sua vida. Quando a dificuldade de manter o controle emocional ela aparece. É muito comum você pensar que não saber lidar com isso desestrutura. Mas o que eu preciso que a gente comece a pensar agora é o seguinte. Até que ponto que eu tenho sentido ele está influenciando e atrapalhando a minha habilidade funcional de vida diária? O quanto que isso pode atrapalhar, estar atrapalhando aquilo que eu tenho para viver, aquilo que eu tenho para fazer. Porque, diante das inúmeras recomendações, estar excluso para algumas coisas e mais restrito a fazer outras, não significa parar a sua atividade, significa adaptar-se. E se você não pensar dessa forma, essa ativação de emoções a níveis explosivos, como medo e ansiedade, isso é uma situação a qual não estamos preparados e, principalmente, não estávamos esperando algo dentro dessa calamidade mundial. E aí entram as inúmeras preocupações que fazem com que realmente sintamos medo, como as instabilidades, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente financeiro, no ambiente social. Então, tudo isso gera medo. Mas por que eu estou falando e frisando esses pontos negativos daquilo que você vem sentindo? Porque eu preciso que a gente comece a reconhecer, principalmente, ele é comum. E o passo do reconhecimento, ele é importante para que a gente possa entender o que a gente sente, lidar com tudo isso e traçar estratégias para ter rotas de resolutividade,
frente àquilo que você sente, frente àquilo que eu sinto, frente àquilo que a gente pode fazer para conseguir lidar com tudo isso. E aí, as reações à crise, elas vão incluir sentimentos diversos: opressão, medo, tristeza, raiva. Algumas pessoas vão ter dificuldades para dormir ou se concentrar, que é mais dentro de um âmbito de uma ansiedade mesmo. O medo de entrar em contato com outras pessoas, viajar em transporte público, entrar em espaços públicos pode aumentar. E algumas pessoas terão sintomas físicos, como aumento da frequência cardíaca ou dor no estômago. De forma fluida, hoje está totalmente adaptada, está mudada. Você está sendo obrigado a mudar a sua rotina. O medo de entrar em contato com outras pessoas, de sair na rua, de andar no ônibus. Então, assim, o cuidado e a precaução frente a tudo isso que a gente tem que ter para conseguir aí ter um respaldo e um cuidado frente a uma possível transmissão e contaminação do Covid-19, ele é uma coisa. Mas a instalação do medo, e isso de uma forma exacerbada, trazendo uma ideia, um esquema mental para que você acredite de uma forma temorizada que todo esse processo ele precisa ser excluído, já é outra. Então, assim, os parâmetros de como vamos sentindo e como vamos vivenciando cada processo precisam ser entendidos ou pensar em como lidar. Vamos seguir aqui o curso do que eu tenho para dizer para vocês. Diante a essa ideia, hoje, no atual cenário mundial, todas as pessoas se veem ansiosas, todas as pessoas se veem preocupadas demais e de um modo excessivo. A instabilidade e essa falta de conhecimento de processos futuros daquilo que a gente pode ou não viver amanhã gera medo, gera uma preocupação excessiva. Então a gente os ansiosos precisamos ter cuidado para conseguir lidar com essa ansiedade, para conseguir aí estratégias boas para regular e viver esse processo de uma forma mais adequada. E pensando nisso, o ponto principal que a gente tem que falar já em meios de tentar buscar, como eu posso dizer para vocês, funcionalidades mais adequadas para lidar com tais situações, com tais sentimentos e principalmente essa capacidade inata que você e eu temos de conseguir superações surpreendentes frente a mim e a sua história. E emocionalmente falando, é importante não perder a esperança e o ânimo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Diante de todo esse processo de pensamento positivo, muito mais do que uma frase clichê de tudo isso que vem acontecendo, pensamentos positivos como esperança, como bom ânimo, eles geram liberações neuroquímicas dentro de neurotransmissores promovendo o bem-estar, promovendo o bom ânimo, o que contribui para o nosso sistema imunológico, fazendo com que sintamos e experimentemos mais entrar no foco principal dessa web palestra é que entender que a sua saúde mental ela também precisa ser priorizada. Muito além dos cuidados com a sua saúde física, como a higienização correta das mãos, a gente não pode esquecer do nosso caráter emocional e o quanto ele está abalado com esse distanciamento social e que é necessário para pausar essa pandemia. Né? E a overdose de informações, como fake news, elas causam ansiedade. O medo e a incerteza do momento prejudicam a saúde mental. Então, olha só. Talvez um dos maiores problemas, vamos dizer assim, que geram incertezas é não saber justamente como que isso vai estar amanhã, como que isso vai estar na próxima semana. A gente vive uma instabilidade de
de certezas, que trazem mais incertezas frente àquilo que a gente tem vivido. E não ter o controle de uma situação frente àquilo que nós estamos preparados para a nossa vida, que a gente tenta controlar tudo a todo tempo, tenta se perde frente à instabilidade. E aí, entrando na situação de isolamento, na situação de ficar restrito às situações, isso tudo aumenta. Porque a gente somos seres sociais, somos seres que precisamos nos comunicar, que precisamos estar aí nos envolvendo numa comunicação mútua. E isso tem gerado mais ansiedade. A ociosidade de não conseguir produzir, muitas vezes, tem gerado ociosidade e, consequentemente, uma ansiedade exacerbada. E o acesso à informação, ele pode ser um aliado frente àquilo que você tem, mas ele também pode ser um grande opressor nessa história, né? O acesso a informações que te geram preocupações, medo, ficar muito nesse processo emocional. E como eu disse, a incerteza do momento prejudica muito a nossa saúde. E aí, né? Diante as inúmeras surpresas desagradáveis, pontos de apoio vão ajudar a nossa mente a se manter em dia. Por exemplo, prática alimentar saudável, religiosidade, espiritualidade, meditação, prática de exercício físico e, olha só, principalmente atividades prazerosas. A gente elenca aqui coisas em gerais. Pessoas, no geral, elas conseguem atribuir prazer às suas atividades diante da sua particularidade, subjetividade e personalidade. Então, assim, pessoas hoje, a gente vê muito por meio de redes sociais, pessoas fazendo exercício físico em casa, pessoas fazendo projetos e questões ligadas mais à área da arquitetura, ligados mais à área sei lá, do desenho, da espiritualidade, da religiosidade. Então, assim, cada um tem um ponto de partida que traz segurança. E é isso que eu quero que você pense agora. Se você está muito ansioso, se você está muito persistente numa questão de medo exagerado e exacerbado, como? Como que você pode criar estratégias para lidar com essa ansiedade, lidar com esse medo excessivo e, principalmente, dar valor àquilo que você tem vivido? Pensando em atividades que te geram prazer. Você pode fazer qualquer tipo de atividade, você pode escolher ações e atividades que te geram prazer, e isso vai te impulsionar a estar com a mente ocupada, a estar ali produzindo e fazendo alguma coisa que gere sentido nesse momento de calamidade. E aí, o mais importante e algo que a gente precisa sempre enfatizar é que empatia e solidariedade são muito importantes nesse momento. Compreender o que as pessoas estão vivendo e, principalmente, procurar ser solidário frente àquilo que você pode fazer. Ok, existem pessoas que vão conseguir ajudar outras pessoas, mas e você? Como que você vai ajudar? Talvez você possa ajudar acatando e respeitando algumas restrições, conseguindo contribuir para todo esse processo. E como eu disse anteriormente, alguns minutos atrás, empatia e solidariedade, processos de esperança e bom ânimo, eles geram emoções positivas do nosso organismo, fazendo com que a nossa imunidade melhore e que essa ação de transmissão do bem-estar, ela consegue regular todo o tua liberação neurotransmissora, como dopamina e serotonina, que são hormônios que promovem bem-estar e que são muito bons nesse momento de crise. Eu acredito que é bom a gente pensar que é um tempo importante para a gente ser prudente, né? Exercer todas as indicações do Ministério da Saúde, do que o nosso governo tem pedido. Se você consegue exercê-las de uma forma e com qualidade, faça isso, porque ser prudente é ser empático, é ser solidário. Aquilo que está ao meu e ao seu alcance, a gente precisa se organizar para fazer direitinho. E frente a esse novo cenário de medo e incerteza, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, por meio do Departamento de Saúde Mental, criou um guia de orientações para profissionais de saúde, pessoas em quarentena, idosos e população em geral. Ou seja, eu e você.
E a gente precisa começar a pensar nesses tópicos que eu vou ler daqui para frente como possíveis ações para que a gente possa lidar com todos esses processos, com todos esses meios aí para a gente ter uma boa saúde mental e lidar com a nossa saúde nesse processo de quarentena e de calamidade mundial por meio da Covid-19. Vamos lá. Tenha empatia com o outro. O novo coronavírus deve afetar pessoas em muitos países e regiões. Não existe nenhuma relação da doença com uma etnia ou nacionalidade. Demonstre empatia com todos os afetados. As pessoas infectadas não fizeram nada de errado e merecem nosso apoio, compaixão e gentileza. Por que isso é importante? Né? Ter empatia e principalmente frisar pessoas infectadas. Porque nós estamos com medo. Pessoas que não estão infectadas, que não foram contaminadas, não tiveram contato com esse processo, estão com medo. Aí você me imagina, pessoas que estão infectadas, o peso de ter o coronavírus e principalmente de poder transmiti-lo. O quanto que pessoas assim não se sentem atemorizadas. E claro que a gente vive hoje num mundo onde as pessoas se degladeiam, existe muita repressão contra as pessoas, como se tais tivessem medo. Mas pensar que eu e você, em algum momento, pudéssemos ter contato, ou pior, nem ter contato e passar apenas por uma rota de transmissão e ainda assim ser contaminado, é importante, porque poderia ser eu ou você. E ter empatia com outras pessoas se torna mais importante, porque é como se a gente conseguisse entender. E entender é simplesmente compreender que isso poderia estar acontecendo comigo ou com você. Reduzir a leitura ou um contato com notícias que podem causar ansiedade, isso é muito importante, porque filtrar as informações que recebemos frente a todo esse processo de pandemia, como eu havia comentado alguns minutos atrás, é um aliado, mas também pode ser o vilão da história. Se você não tiver cuidado para lidar com as informações que você vem recebendo, as coisas podem aumentar e o bombardeio desnecessário de informações podem te causar mais preocupação, mais ansiedade, podendo aumentar, chegando aí a crise de pânico mesmo, dependendo de como você recebe essas informações. Então, olha, uma dica muito importante é reduzir o contato e a leitura, para que você não entre em surto mesmo com as informações que vamos recebendo, ou com o número de casos, tanto de contaminações quanto de mortes. Então, assim, filtra aí um pouquinho, vamos ver como que a gente consegue lidar com essas informações. E se você não conseguir lidar nem com o mínimo de informações, é bom dar uma pausa e fazer seu papel enquanto ser de responsabilidade social, tendo aí as suas restrições, os seus cuidados de higiene pessoal, fazendo com que tudo se organize direitinho. Proteja a si próprio e apoie aos outros, ajudando nesse momento de necessidade. Olha que legal, a assistência a outros em seu momento de carência pode ajudar a quem recebe o apoio, como é quem dá auxílio. A questão do altruísmo, da troca, de fazer aquilo que se quer que faça, de conseguir contribuir frente a tais situações e aí fluindo diante desse processo. Cria oportunidades para ampliar histórias positivas e úteis de pessoas na sua área que tiveram o Covid-19. Olha que legal. Hoje, por exemplo, aqui no nosso Acre, a gente tem um paciente que já está em recuperação, que já está saindo aí nos noticiários. Então, muito mais do que a gente explorar e eclodir aí essas notícias do aumento de casos, vamos dizer das pessoas que estão ficando bem, que estão conseguindo aí passar por esse processo de forma satisfatória, conseguindo aí uma recuperação e uma alta para se dizer livre aí dessa Covid-19. Homenageie e aprecie o trabalho dos cuidadores e dos agentes de saúde, isso é muito importante, né? Conseguir contribuir para o papel de pessoas que estão à frente nessa causa. A gente, algumas vezes, conseguimos ficar em casa, conseguimos acatar aí aos pedidos do nosso governador frente a uma pausa e uma restrição de trabalho de contato social, mas tem gente que precisa trabalhar. E se a gente conseguir, de uma forma positiva, aumentar esse processo de maior amplitude, isso ajuda muito. E o mais importante que eu preciso que você preste muito atenção, pare e se escute. Durante todo esse processo e durante toda essa minha fala, eu disse muito que observar as suas emoções, os seus sentimentos são importantes. Por quê? Porque a
a gente se perde em meio a tanta coisa que sentimos, a insegurança ela faz com que a gente se perca ainda mais e parar e se escutar para saber o que a gente vem sentindo e o que a gente pode fazer frente a essa organização é muito importante. Porque reconhecendo isso, a gente tem um ponto de partida para saber como atuar frente ao nosso senso de resiliência. E é muito importante isso. Pare, observe o tipo de emoção que te afeta nesse período. A sua vida é importante. Não se cale frente a esse temor que é o novo coronavírus e principalmente não se abata com todas as informações que são jogadas na rede. Pelo contrário, observe seu caráter frente a percepções emocionais, use isso a seu favor, use seu senso de resiliência para conseguir superar tais processos e aí caminhar para a gente conseguir aí ter boas resolutividades. São estratégias que são a nosso favor, que estão aí próximos daquilo que a gente tem, não são coisas que te exigem esforço, são coisas que você consegue fazer no teu dia a dia que vão te ajudar. Práticas de respiração e meditação são muito importantes para pacientes hoje que estão passando por crises de pânico, onde ajudam muito a regular aí o estado de homeostase, de tranquilidade, de equilíbrio frente a esse processo. O que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Não se cale. Não se cale, é o ponto principal. Se você se vê muito preocupado nessas situações, não se cale. Mas o que também é muito importante, se mesmo assim, com algumas estratégias, com algumas indicações, você não conseguir lidar com tais processos, não conseguir entender as coisas que estão sendo sentidas, procure um profissional. É muito importante a gente valorizar cada área, aquilo que se vem sentindo precisa ser levado a ponto de sensibilidade e preocupação para que a gente se sinta bem aí durante todo esse processo. No mais, é isso. Agradeço muito a presença de todo mundo. E eu acho, Caroline, que a gente vai abrir para pergunta, certo? Bem, gente, agora nós abrimos o espaço para interação e possíveis dúvidas, né, perguntas quanto à conduta, né, quanto a alguma parte da web palestra que vocês gostariam que o Antônio repetisse ou falasse um pouco mais a respeito, e a gente deixa aberto aí para interação. Enquanto isso, a gente lembra que essa web ela tem certificação. Isso quer dizer que o Renato, daqui a pouquinho, que é nosso assessor de jornalismo e comunicação, vai mandar um link aqui na página, no bate-papo, que você pode preencher um formulário online e dentro de 3 dias, no máximo 5 dias úteis, a gente envia no e-mail informado no formulário para que você receba a certificação de que você assistiu essa web. Lembrando também que a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube, no que mais tardar 3 dias úteis a gente já disponibiliza no canal Telesaúde Acre, não somente essa web que está se encerrando, como as demais que nós já passamos, né, a gente sempre disponibiliza. Essa apresentação ela pode ser feita o download para que vocês depois possam ler com um pouco mais de calma, mas ela também fica gravada no nosso canal do YouTube. A gente lembra também que nós temos as nossas redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, como um método de divulgação, para que vocês fiquem sempre cientes de outras webs, outros temas. Além disso, a gente queria lembrar também a respeito do nosso a teleconsultoria para o Covid-19, lembrar que a nossa plataforma ela está aberta aos profissionais já cadastrados para possíveis dúvidas quanto ao Covid-19 e a gente dá esse suporte, essa teleconsultoria, teleassistência, né, não somente na parte educacional aqui através das web palestras, mas também
através das teleconsultorias. Então, acessem o nosso site, o telesaude.ac.gov.br, que a gente sempre está postando atualizações quanto ao manejo, à conduta, nessa parte que tem sido imprescindível, né, a respeito do tratamento e o fluxo, manejo de pacientes com Covid. Vale ressaltar também que nós temos alguns telefones disponíveis para contato de profissionais e até mesmo pacientes que tenham sintomatologia do Covid-19, queira entrar em contato com os nossos profissionais aqui do Telesaúde, da área de medicina. Então, nós temos o telefone fixo, que é o 3215-2400. Ele é o atendimento das 8 até as 17 horas. E nós temos também os números através da plataforma de WhatsApp, né? Então, quem quiser enviar mensagens pelos WhatsApp, pelo app, né, você pode enviar em 3 números diferentes. Nós disponibilizamos também no nosso site, no nosso Instagram e Facebook, né, então nós temos os números lá, e esse, pelo WhatsApp, você tem disponibilidade de 24 horas. Então, qualquer momento que você mandar a mensagem vai ser respondido. Esse que o Renato acabou de mandar aí no bate-papo, tá ok? Então, no mais, se nós não temos nenhuma pergunta, nenhuma interação, a gente agradece mais uma vez a presença do psicólogo Antônio Mota, né? Foi uma excelente web, muito obrigada. A gente realmente precisa nos ajudarmos, né, em todas as partes possíveis, né, suporte para os profissionais que também estão em linha de frente aí ao combate, né? Tá bom, gente? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. E a gente declara aqui o encerramento, né, dessa web. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Lembrando que sexta-feira nós teremos a próxima web. Então, a gente, sempre que possível, a gente manda aí nas redes sociais com antecedência para que vocês se programem, se mobilizem nos municípios para assistirem os demais temas, certo? Então, obrigada.